encaminhei à mesa um pedido de pesar da casa, sei também que outros colegas o fizeram, pela morte do jornalista Rui Mesquita. Eu e ele, que pertencia, vamos dizer, à minha geração, nós temos a oportunidade de olhar mais para o passado do que para o presente e já sem condições de prever exatamente o futuro. E com essa noção do passado, eu posso avaliar o que significa a perda do jornalista Rui Mesquita. Ele era, sem dúvida, uma das figuras mais representativas da imprensa brasileira, não só do tempo presente, mas, sobretudo, do tempo passado. Durante, posso dizer, fim da minha juventude, lá pelos anos 50, eu participei ativamente no fim dos anos 50, 1958, da tentativa da UDN, que finalmente se tornou vitoriosa, de atrairmos o partido para a candidatura do então governador de São Paulo, Jânio Quadros. O partido tinha muita divergência a esse respeito. O partido tinha muitas restrições quanto a essa atitude de aderirmos à candidatura do governador de São Paulo. Mas o então deputado Carlos Lacerda, e eu era vice-líder do deputado Carlos Lacerda, nós fazíamos parte de um grupo que tínhamos uma grande admiração e, ao mesmo tempo, uma atitude de ouvirmos o doutor Júlio Mesquita Filho sobre as posições que a UDN deveria tomar. E, nesse período, então, nós tivemos uma estreita relação com o Estado de São Paulo, sobretudo para que tivéssemos a concordância do doutor Júlio para essa atitude que nós desejaríamos tomar. Tão grande era a importância, o respeito e a ascendência moral e política que o doutor Júlio exercia sobre o país e, particularmente, sobre a UDN e uma parte da UDN da qual eu fazia parte. Nessa época, nos reuníamos muito ali na sede do Estado de São Paulo, embaixo, e dessas reuniões faziam parte o Carlão Mesquita, que naquele tempo, antes dos seus irmãos, ele defendia essa tese, morreu cedo, era um homem também brilhante, e foi uma injustiça do destino que ele tivesse desaparecido tão cedo. E depois nós íamos diretamente ao doutor Júlio. Eu algumas vezes estive com ele e posso dizer que gozava do seu apreço e de uma certa consideração que eu tinha por ele e ele que também tinha por mim. Consideração essa que se estendeu, sem dúvida alguma, à estreita relação que passávamos a ter com o Estado de São Paulo. Em 1972, que era uma época muito difícil, senhor presidente, as palavras aqui nesta casa, elas eram medidas com absoluta prudência, porque qualquer excesso significava, sem dúvida alguma, a ameaça do corte de uma carreira política. E eu pertencia a
partido que apoiava o governo, mas nunca deixei de exercer aquilo que me mandava a minha consciência e, nos momentos exatos, tomar a atitude que eu achava que devia tomar e que era do meu dever. Lembro que era o ano de 1973, para ser mais exato. E eu estava, era 10 de abril de 1973. Eu estou aqui com o discurso que naquele momento eu fiz nesta casa, com a reação muito grande dos meus companheiros, e todos achando que era uma temeridade que eu fazia, mas era do meu dever, que impunha pela minha consciência. O Estado de São Paulo, então, recebia um forte ataque e restrições, a última delas nesse dia que tinha sido a apreensão do jornal, além da sua censura. E eu fiz um discurso nesta casa de solidariedade ao Estado de São Paulo e contra qualquer maneira de cercear a imprensa brasileira. Ainda o Estado não estava publicando os poemas de Camões, nem estava publicando as receitas de cozinha. Mas eu já vim aqui e dizia que, por um imperativo de consciência, estou lendo o discurso que fiz, do qual não posso fugir, e a memória de uma amizade, que era com o Dr. Júlio, a que não posso faltar, trago a esta casa o testemunho do meu respeito à nação brasileira, a esse grande jornal que, por 3 gerações, mantém uma conduta que, se muitas vezes pode provocar divergências e ressalvas, nunca se pode deixar de dizer que se trata de uma glória não só da imprensa brasileira, como da imprensa mundial. E acrescentava eu, senhor presidente, que o conceito de liberdade de imprensa não era mais aquele conceito romântico do nosso grande Rui Barbosa, cuja figura inspira os trabalhos desta casa, quando ele dizia que a imprensa significava os pulmões da democracia, mas que nós evoluímos para o fato de dizer que a liberdade de imprensa era um direito. Mais do que isso, dizia eu, chegaram os tempos que a liberdade de imprensa passou a ser fundamental para a democracia, de tal modo que hoje ela não é mais uma aspiração liberal, é um direito do homem, como é o direito à saúde. E, enfim, depois fazia um longo discurso que teve muitos apartes, que foram apartes contrários ao que eu falava naquele momento. E fiz porque era meu dever. De tal modo era o apreço que tinha e que mantenho por esse jornal. Depois, governador do Maranhão, eu convidei o Dr. Júlio Mesquita para ir ao Maranhão e dei o nome de um grande conjunto educacional, Júlio Mesquita Filho. E ele foi a última e única viagem que ele tinha feito ao Nordeste depois de 1930. E, para mostrar o grande espírito público do Dr. Júlio, ele ficou comovido nessa viagem, de tal modo que ele dizia que não pensava que o Nordeste do Brasil não tivesse restrições ainda contra São Paulo por causa da Revolução de 32. E dessa viagem, depois, poucos anos depois, ele falecia. E eu também recebi do Carlos Lacerda, que fora encarregado pela família Mesquita de escrever a biografia do Dr. Júlio Mesquita, de fazer um capítulo dessa biografia sobre a viagem que nós tínhamos feito junto, essa viagem que eles consideravam importante para ele. Ele foi acompanhado do seu irmão, Luiz Mesquita, e foi uma viagem na qual ele deu muitas entrevistas e, ao mesmo tempo, ele mostrou uma vez mais o grande homem público e o espírito público que ele tinha. Essa amizade, ela se prolongou através da sua família. Tive algumas ligações, não tive tão estreitas ligações que tinha com ele,
e com o Carlão, com os seus filhos, principalmente mais do que do Júlio Neto. Eu com o Rui, eu tinha uma estreita ligação e apreço. Muitas vezes a vida é tão longa que a gente vai vivendo e vai se perdendo alguns anos depois. Ultimamente, não, há uns 8 anos, a última vez que estivemos juntos, mas nunca deixei de ter um grande apreço por ele, pela sua coerência, pela sua firmeza, pelo seu espírito jornalístico, pela dedicação com que ele entregou-se diariamente à feitura do Jornal da Tarde, onde ele queria imprimir uma imprensa moderna, em que ele queria modernizar, mas ao mesmo tempo ele dizia que gostava mais da imprensa conservadora. E foi assim, e com essa lembrança desses tempos, que eu hoje fiquei comovido, posso dizer, tomado de uma emoção grande com o falecimento do Dr. Rui Mesquita. E quando ele foi, com a morte do Júlio Mesquita Neto, colocado como diretor do Estado de São Paulo, eu lhe fiz uma carta na qual eu terminava assim: Rui, seria uma injustiça da história que seu nome não figurasse um dia como diretor do Estado de São Paulo. E realmente ele morre como diretor do Estado de São Paulo, jornal que ele tinha um apreço, uma dedicação e a manutenção da sua tradição, que é uma coisa que a gente deve admirar, a sua coerência do Estado, e a defesa intransigente que ele faz dos seus princípios, da dedicação que ele faz dos interesses do Estado de São Paulo. É um jornal de São Paulo que eles mantiveram a vida inteira numa tradição de família e que tem se mantido até hoje. A imprensa, eu sempre disse que até os seus excessos, e eu acho que o jornal Estado de São Paulo, como todos os jornais, cometem excessos, o tempo corrige esses excessos, porque os excessos são condenados ao esquecimento. Quem lê jornais antigos, e eu tinha o hábito e tenho de lê-los, pode ver, por exemplo, para citar de novo o Rui Barbosa, o que os jornais diziam sobre o Rui Barbosa. Os absurdos que eram ditos, as ofensas que eram repetidas contra esse grande homem. E o que eles significam hoje? Nada. Desapareceram com o tempo para emergir a figura do grande homem público que ele era. Assim, então, nós devemos ter a visão de que a imprensa, ela como é questionadora, quando Jefferson criou na emenda número 1 a liberdade de imprensa como uma tribuna que não podia ser censurada, não podia ser, devia gozar das mesmas imunidades que o Congresso, ele criou justamente para isso, para que ela fosse essa coisa que a imprensa que muitas vezes nos causa desapreço, que muitas vezes nos causa uma compreensão errada, mas que é de uma absoluta necessidade, porque ela realmente, aí a gente volta ao Rui Barbosa, no romantismo dele, que ela é realmente o pulmão no sentido de que ela respira a própria vida, que é a vida democrática. Portanto, é com esse espírito que eu quero hoje manifestar nesta casa o que eu sinto pela morte do Rui Mesquita. E sinto que com ele desaparece um pedaço da história do Brasil, daqueles tempos que nós vivemos e do que ele representou ao longo desse tempo. Muito obrigado.